Vamos lá. Apresentação. Vamos lá, galera. Vocês já aprenderam sobre as vacinas, né? Eu espero que vocês tenham estudado sobre as vacinas. Hoje a gente vai aprender um tema muito importante, que é o quê? Cadeia de frio. Cadeia de frio, o que é isso? É onde a gente vai guardar e armazenar essas vacinas. As vacinas, elas são muito importantes manter a temperatura delas sempre bem organizada, sempre bem na temperatura exata, porque são imunos biológicos e se eles saírem da temperatura e ficar muito tempo fora da temperatura, eles podem perder a sua estabilidade, ele perde a sua validade, não faz efeito nenhum no paciente e pode causar riscos e danos à saúde daquele paciente. Então, hoje a gente vai entender como que armazena essas vacinas de uma forma correta, de uma forma segura, uma forma eficaz, tá bom? Aqui eu coloquei uma geladeira, né? Essa aqui é uma geladeira de vacina um pouco mais antiga, tá? Não é uma geladeira de vacina atualizada, atual. Porque as novas geladeiras é como se fosse aquele freezer de cerveja, sabe? A geladeira, não o freezer, tá? A geladeira de cerveja que tem lá no mercado, tudo, que a gente abre. Cerveja de refrigerante, tá bom? A gente abre e tem as prateleiras lá que a gente consegue visualizar tudo que tem lá dentro. É igualzinho. Antigamente, o que a gente fazia, né? Tinha lá a geladeira, em cima tinha um congelador, embaixo tinha um espaço, que hoje em dia é o espaço da gaveta, tá? Que a gente colocava garrafas com corante, com água colorida. Por que colocava corante na água? Para as pessoas não beberem. Porque se colocasse água lá, as pessoas colocavam as suas garrafinhas de água para beber depois. Cada prateleirinha dessa aqui, ó, tem a vacina adequada que a gente vai colocar. Tem vacinas que podem ser congeladas, tem vacinas que não podem ser congeladas. Então, as vacinas que podem ser congeladas, elas aguentam temperaturas mais baixas, tá? Então, elas podem ficar mais na parte de cima. As temperaturas, as vacinas que não podem ser congeladas, elas ficavam mais na parte de baixo. Esses quadradinhos aqui de cima, na realidade, né? Era gelox que a gente colocava, caso a temperatura, a energia acabasse, né? Esses gelox são como se fossem uns quadrados de plástico assim, que a gente coloca ele no freezer, ele congela e ele consegue manter a temperatura. Na geladeira de vacina, não somente na geladeira de vacina, mas geladeiras que guardam os materiais, medicamentos, não pode ter nada fora do padrão. Não pode colocar nada aqui. Professor, será que eu posso pôr uma garrafinha de água aqui que está muito calor? Não pode. Aqui eu coloquei um exemplo. Ó. Essa aqui seria uma geladeira de vacina. Não pode ter alimento, não pode ter nada dentro dessa geladeira, porque pode contaminar os medicamentos, as vacinas. Professor, mas está fechado. Não pode. Se a vigilância sanitária chegar lá e a vigilância epidemiológica chegar lá, pode fechar a unidade de saúde que vocês trabalham, tá bom? Não façam isso nunca, jamais. A rede de frio. A rede de frio ou cadeia de frio é um processo de armazenamento, conservação e manipulação, distribuição e transporte desses imunobiológicos. Quando eu falo armazenamento e conservação, quer dizer o quê? A gente vai armazenar esses medicamentos, esses imunobiológicos, lá dentro da geladeira, ou na distribuição e transporte. Quando a gente for transportar esses medicamentos, essas vacinas para outra unidade, a gente não vai levar a geladeira, né? O que a gente vai levar? Uma caixa, parecida uma caixa de isopor, mas aquela que o cooler, parece um coolerzinho, que a gente leva para a praia. E a gente coloca lá gelox naquela caixa, que são os quadradinhos congelados, tá? A gente embala esse gelox, porque ele não pode estar em contato direto também com a vacina, porque pode ser que a vacina em contato direto com o gelox, pode ser que ela congele. E lembra que tem vacinas que não pode congelar, que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente. A poliomielite, por exemplo, ela pode congelar, então ela aguenta baixas temperaturas do Programa Nacional de Imunização e deve ser as condições adequadas para a refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina vai ser administrada para o cliente, desde o laboratório
até o transporte desta vacina aos grandes centros e o transporte dessa vacina para o posto de saúde que vai acondicionar e vai guardar essa vacina. O objetivo final da rede de frio ou cadeira de frio é assegurar que as vacinas, todos os imunobiológicos sejam administrados, mantenham as características iniciais, a fim de conferir a imunidade do paciente. Por quê? Teve uma vez, num posto de saúde, que foi um feriadão prolongado. Que raiva que deu, né? A gente teve um feriadão prolongado, que foi uma quinta, o feriado foi na quinta e emendou a sexta. Aí nós ficamos quinta, sexta, sábado e domingo em casa. E aí, na segunda-feira, quando nós chegamos no posto de saúde, o que foi percebido? Que tinha acabou a energia. E as vacinas ficaram lá. E a temperatura a gente tem um termômetro fora, dentro da geladeira, né? Que fica o visor lá fora. E a gente percebeu que a temperatura tinha chego em 22 graus. A temperatura ideal da vacina é de 2 a 8 graus positivo. 22 graus, o que você acha que aconteceu? A gente perdeu as vacinas, a gente mandou, tem que fazer um relatório, vacina, lote por lote, das caixinhas, falando o que tinha acontecido, e blá, 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 justificando tudo, da falta de energia. Ligamos para a rede de eletricidade, na época acho que era Eletro até hoje, né? E aí pedimos um relatório, eles encaminharam um relatório, anexamos no relatório que nós tínhamos feito para justificar tudo isso. E pior que, apesar que o rapaz também não sabia, né? Na unidade do posto de saúde tinha um segurança que ficava lá todos os dias à noite. Mas ele não entendia dessa parte de vacina. Depois a gente treinou esse rapaz, senhor, para de vez em quando dar uma olhadinha na geladeira, para saber se a temperatura estava legal e se vira e mexe, ainda mais em feriados. Para ele, final de semana, a gente ficou mais atento em relação a isso daí. Teve uma outra situação. A moça da higiene era nova, também tinha desligado a geladeira para fazer a limpeza da sala de vacina. Então, quem tem o conhecimento da cadeia de frio é o profissional da área da saúde. E aí, depois a gente começa a aprender com o tempo, que as pessoas que ali dentro da sala circulam, elas precisam entender também a real importância de manter esta temperatura. Então, a gente precisa orientar as outras pessoas que também têm a capacidade que vão mexer naquela geladeira, como o pessoal da higiene, tá bom? A rede de frio, cadeia de frio, ó. Fazer a leitura da temperatura interna diariamente no início de cada jornada de trabalho, no início da tarde e no final do dia, com o equipamento disponível, que é o termômetro, né? Termógrafo ou equipamento de automoção. Não deixar a porta aberta por mais de 1 minuto ou colocar ou retirar o imunobiológico. Vamos lá, toda vez que vocês chegarem, tá? Vamos supor que agora nós estamos trabalhando no posto de saúde, lá na sala de vacina. Quando a gente chega, primeira coisa, o que a gente faz? Antes de abrir a geladeira, tá? A gente vai lá e verifica a temperatura da geladeira. Beleza? Tem um gráfico lá, um impresso, que a gente vai marcar a temperatura máxima, a mínima e o momento. O termômetro marca essas 3 temperaturas. Então, a máxima quer dizer a máxima que chegou lá dentro, a mínima que chegou lá dentro, e o MOM, que é momento, que é a temperatura naquele momento dentro da geladeira. Beleza? Se por um acaso, acho que eu não coloquei nenhum plano de ação aqui, se por um acaso nós percebermos que esta temperatura chegou lá a 15 graus, a máxima, aí a gente vai resetar esse termômetro e nós vamos esperar uns 30, 40 minutos para saber se realmente o momento lá está 15 graus. Por quê? Quando a gente abre e fecha a geladeira, e vocês vão fazer isso, só volta um pouquinho aqui, vocês vão fazer isso de manhã, à tarde e antes de ir embora, tá? Antes de ir embora, o que vocês precisam fazer? Vocês vão lá, vocês vão guardar as vacinas lá dentro da geladeira, porque ela não tem uma geladeira grande. Tem a Medinic, que é como se fosse um freezerzinho pequeno. Quando vocês forem em sala de vacina, vocês olham.
Tem um freezerzinho pequeno que a gente pega parte das vacinas de manhã e coloca lá naquele freezer para não ficar abrindo a geladeira a todo momento, tá? E vocês, no final do plantão, do dia, vocês vão fazer também. Vocês vão pegar as vacinas que sobraram da Mednic, que não estão vencidas, e vão colocar dentro da geladeira. Aí vocês vão esperar uns 30 minutos, 40, e para verificar a temperatura. Por isso que a sala de vacina, às vezes, o posto fecha às 17, mas a sala de vacina fecha às 16. Porque a gente precisa desse período de 1 hora, 40 minutos a 1 hora, para ver se a temperatura da geladeira está tudo normal. Aí as pessoas ficam bravas, mas o posto fecha às 17. E por que a sala de vacina fecha às 16? Tem todo um trâmite dentro da sala de vacina, toda uma rotina na sala de vacina para preservar a qualidade das vacinas que a gente aplica na população. Uma orientação. Às vezes a gente vai verificar a temperatura da tarde e todo mundo abriu a geladeira, fechou a geladeira, abriu a geladeira, fechou a geladeira, pega a vacina lá dentro. E aí, toda vez que a gente abre a geladeira, quando a gente fecha, a gente tem que resetar. Porque ela zera e aí vai fazer a temperatura daquele momento. Se a gente não reseta, vamos dizer que a gente abriu a geladeira o dia inteiro e à tarde a gente foi verificar a temperatura. Pode ser que dê uma temperatura alta. Vamos lá, de 14 graus, por exemplo. 14 graus. Só que quando a gente reseta e a gente vê que não é real aquilo ali, tá? Foi algum momento que a gente abriu, entrou ar quente, pegou perto do termômetro lá e subiu a temperatura. Umas coisas que as pessoas fazem, né? Profissional antigo. Eu quero baixar a temperatura rápido do termômetro. Pega o termômetro e coloca embaixo do gelox. Não pode. O gelox está gelado. A gente tem que colocar é uma pontinha... Depois eu tenho uma foto que eu vou mostrar para vocês. A pontinha do termômetro é uma pontinha de ferro que a gente deixa bem no centro da caixa ou da geladeira. Porque ela tem que pegar o centrão, geralzão. Não pode colocar em contato com o gelox, tá? A geladeira ela tem que ser limpa. Fazer a limpeza da câmara com um pano úmido, com, se necessário, água e sabão neutro, tá? Teve uma enfermeira esses dias que me ligou, perguntando, Gê, como que eu posso fazer a desinfecção da geladeira, que a gente utilizava para armazenamentos de materiais biológicos, exames de sangue, tá? E agora a gente precisa fazer a campanha da gripe, a gente precisa armazenar essas vacinas e a gente não tem uma outra geladeira. O que o Ministério da Saúde fala? A Anvisa fala, a gente pode fazer uma desinfecção, uma higienização com água e sabão, após isso passar hipoclorito e fazer uma outra desinfecção com álcool 70%. E lembrando que o hipoclorito ele não pode passar em nada de metal, porque ele enferruja. E aí você pode, não deve, né? Mas nessa situação você pode utilizar para colocar os imunobiológicos lá dentro. Aqui, ó, é uma caixa térmica, que era esse nome que eu estava tentando lembrar. A caixa térmica de transporte, ó, é em uma caixa dessa daqui que geralmente a gente faz o transporte das vacinas, em campanha de vacina, transporte da vigilância para o posto de saúde. São essas caixas térmicas que elas aguentam bastante temperatura. O que mais? Nessas caixas térmicas tem que ter obrigatoriamente um termômetro para a gente verificar a temperatura da vacina que está lá dentro. Não pode ultrapassar de 8 e nem pode ser menos que 2, tá? Então lembre-se sempre disso. A temperatura ideal é de 2 a 8 graus Celsius, beleza? Não esquece disso, porque isso cai muito em prova de concurso. Qual a temperatura ideal dos imunos biológicos? De 2 a 8 graus positivo. Esse daqui era um termômetro antigo, ó. Ainda dá um trabalho. Esse termômetro aqui, ele é como se fosse um termômetro de temperatura mesmo. Mas é um termômetro que a gente tinha no posto de saúde, acho que eu não tenho uma aqui. Era como se fosse uma casinha, depois eu tento achar uma foto e mandar para vocês. Que tinha esse mercúrio no meio, aí tinha lá o momento, o máximo e a mínima. Aí a gente verificava lá o mercúrio, apertava um botãozinho arcaico, viu? Apertava um botãozinho e ele descia o mercúrio. Era fácil de ver, não era difícil não, era só questão de treino. E hoje em dia tem um outro, que é o digital, que a gente deixa esse bulbo lá dentro da geladeira e a gente só olha aqui fora e vai apertando os botõezinhos aqui, ó. A gente aperta uma vez, aí tem a máxima, aperta a segunda vez, tem a mínima, aperta a terceira vez,
tem um momento. E a gente vai anotando neste mapa aqui, ó. Então, a hora, a gente marca a hora, exemplo, às 7h30 da manhã, tá? Que a gente chegou lá no posto. Qual é a temperatura do momento? Momento foi 6, mínima 3,4, máxima 7,8. A rúbrica Genilson, escrevo lá meu nome, tá? Todos os dias a gente vai fazer isso, de manhã, à tarde e antes de fechar o postinho de saúde. Então tem esse aqui só tem 2, mas é de manhã e à noite. Se por um acaso tiver alguma divergência, a gente percebe que o termômetro tá 2 vezes em 10. Aí a gente pede manutenção da geladeira, tá? Avisa o enfermeiro lá, porque vocês precisam pedir manutenção da geladeira, que pode ser que a gente perca esses imunobiológicos, essas vacinas. E vacina, gente, é cara. Tá? A gente tem que cuidar bastante. Aqui eu coloquei para vocês, ó, a temperatura de conservação. Isso daqui eu posso dizer para vocês que, basicamente, ninguém decora isso. Mas o que vocês precisam se atentar, ó, a vacina da polio e do sarampo, tá vendo que ela pode ficar até 20 graus negativo, ó? 20, sarampo e polio, geralmente são vacinas virais, tá? Presta atenção, quer ver, ó? As vacinas virais elas podem até entrar em temperatura maior, fica mais fácil da gente lembrar, ó. Febre amarela é vírus, ó, tá vendo? Todos os vírus, ó. Vírus pode entrar até em menos 20. A tríplice viral, 20, a dupla viral, 20, rubéola, 20 graus negativos. Então, se baixar muito a temperatura, não tem tanto risco. Mas as que não são vírus, ó, tem que estar de 2 a 8, tá? Mas, lembra que sempre a gente tem que manter a temperatura da geladeira de 2 a 8 graus Celsius. Não se esqueçam disso, jamais. Na primeira prateleira, então, que a geladeira geralmente é um pouco mais gelada, a gente vai manter as vacinas de vírus, tá? Na primeira geladeira devem ser armazenadas vacinas que podem ser submetidas a temperaturas negativas, como a poliomielite, sarampo, febre amarela, dupla viral, tríplice viral, são as vacinas virais, tá? Empilhadas na própria embalagem, caixa, tendo-se o cuidado de deixar um espaço entre as pilhas, permitindo a circulação de ar entre elas. Tem instituições, pelo menos, quer ver, ó, instituições que a gente tem que tirar todas as vacinas das caixinhas, da caixa de papelão, e colocar lá dentro somente a embalagem que ela vem como se fosse uma caixa de ovo, mas de plástico, tá? E aí vem as vacininhas lá, a gente tira da caixa de papelão e coloca nessa embalagem lá dentro para manter a temperatura geral. Já na segunda prateleira, o que a gente faz? Na segunda prateleira devem ser armazenadas vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas negativas. É só vocês lembrarem de todas que não são virais, e aí vocês vão colocar na segunda prateleira. Como, por exemplo, a difteria e tétano, que é a de tétano, a difteria tétano coqueluche, que é a DTP, hepatite B, a IB, a influenza, a tétano, difteria tetânica, a BCG, pneumococo, polio inativada, e, portanto, devem ser armazenadas em temperatura de 2 a 8 graus. Aí vocês podem empilhar também, tira a caixa de papelão e deixa lá na caixinha bonitinho, do plastiquinho. Aqui é uma fotinho, ó, do Ministério da Saúde, que aqui fala dos gelos, ó, pote de gelo, aqui também água com garrafas e corante, tá vendo que o Ministério da Saúde fala? Água com corante para não ter risco das pessoas tomarem a água. Aqui fala, ó, das vacinas virais, tá vendo? Ó? E aqui fala das outras vacinas. Tá? Fica mais fácil de lembrar. A terceira prateleira, a gente sempre deixa garrafas ou gelox, ou o estoque, tá? Vai ser o estoque, a gente vai deixar sempre na parte de baixo. Mas lembra, se for estoque... Professor, mas se for estoque de viral, pode deixar embaixo também, porque embaixo ele vai estar de 2 a 8, lembra? Lembra sempre disso, tá bom? E basicamente só, cuidado, gente, ó. A temperatura do refrigerador deve ser mantida entre 2 a 8 graus Celsius, ficando uma média entre 4 a 5. O refrigerador deve ser descongelado e limpo a cada 15 dias. Hoje em dia a gente tem aquelas geladeiras que não faz gelo, mas mesmo assim a gente tem que limpar essa geladeira a cada 15 dias,
A gente que eu falo é nós auxiliares de enfermagem mesmo, que a gente faz essa higienização da geladeira com hipoclorito e água e sabão. Tem posto de saúde que quem limpa é a moça da higiene, mas a gente tem que orientar ela, tá? E aí tem uma mapinha também lá na sala de vacina, falando a data que foi feita a higienização desta geladeira, muito importante, porque a hora que a gente tiver vistorias e auditorias, a gente tem que mostrar esse mapa de limpezas terminais da geladeira. Não devemos colocar o refrigerador próximo à janela que exposta ao sol, porque a geladeira, nem a geladeira de casa normal, né? A gente pode deixar na janela perto do sol, porque o sol ele pode esquentar a geladeira e pode oscilar a temperatura lá dentro, tá? Então sempre essa geladeira longe do sol e não pode estar encostada também essa geladeira na parede. Não deve ser colocar nenhum tipo de alimentos, ó, ou qualquer outro produto que não seja vacinas lá dentro da geladeira. O refrigerador possui um alarme, isso é legal, ó, que indica que a sua temperatura está fora do padrão. Quando a temperatura aumenta, vamos dizer que alguém esqueceu a porta da geladeira aberta, que às vezes acontece. E aí o que ela faz? Ela começa a apitar e avisa. Olha que bom, que interessante. Os mapas diários de temperatura devem ser preenchidos corretamente em todos os horários e assinado pelo profissional responsável da vacina, igual nós falamos anteriormente, tá? Então, vocês precisam preencher esse mapa da sala de vacina e colocar lá certinho. Não esqueça de preencher esse mapa diariamente, manhã, à tarde e à noite. Os imunobiológicos devem ser rigorosamente controlados com a sua validade, conservação e manuseio. Eu nunca vi uma vacina vencer, gente, para ser bem sincero. A vigilância epidemiológica, ela tem esse controle muito afinco, né? E por um acaso, ó, gestão de gasto, gestão de custo. Se vocês estão numa unidade, né? Longe do centro, geralmente a unidade do centro é a unidade que mais recebe pessoas para vacinar, geralmente. Se vocês estão numa unidade de bairro e percebem que vocês estão com estoque de vacina lá que vai vencer daqui a um mês, o que vocês podem fazer? Entre em contato com a vigilância e faz uma troca. Pega uma vacina que vai vencer mais para frente, né? E dá essa vacina que elas vão levar para um posto onde sai mais a vacina. É muito raro isso acontecer, eu nunca vi, tá? Mas se um dia acontecer, você já tem um plano de ação aí. A sala de vacina, ela deve ser arejada, mas a gente vai perceber que na cidade tem umas salas que não são tão arejadas, parando para lembrar aqui, ventilada, com luz fluorescente, luz, pode ser luz janela, tá? Tem que ter janela, luz fluorescente tem que ser claro lá dentro, porque as pessoas vão manipular remédio, às vezes a gente não enxerga direito, vai ter a criancinha lá dentro, a gente tem que ter uma sala bem arejada e bem iluminada. Deve ser lavável, igual a RDC 50 fala sobre isso, que vocês vão aprender mais para frente. Tem que ser lavável, de preferência, as paredes deveriam ser azulejadas, de azulejo, mas a gente sabe que não acontece muito isso. Rodapé teria que ser arredondado, não poderia ser rodapé quadrado, igual a gente tem em casa, geralmente, porque o quadrado, até mesmo no chão e no teto, ele acumula sujeira. Então, teria que ser o rodapé arredondado. Tem toda uma legislação para construir uma unidade de saúde, que é a RDC 50, que ela fala de tudo, como tem que ser o hospital, como tem a ser o posto de saúde, uma clínica, uma casa de repouso. Tudo que a gente precisa construir na área da saúde, a gente vai lá e pega como referência. Não dá para decorar tudo, não, mas a gente decora algumas coisas. Pia, tem que ter uma pia de inox lá, de preferência, mas pode ser uma pia de mármore também, tá? Isso não impede, não. Deve ser lavada a cada 15 dias e marcado também numa planilha. Conter uma mesa para um computador para escrita. Se a sala de vacina não for informatizada, aí pode ser uma mesa simples mesmo para a equipe de enfermagem sentar e escrever lá a vacina que deu para a criança. 2 cadeiras, tá? Uma para o vacinador e outra para o acompanhante, porque tem vacinas que a gente precisa sentar, como por exemplo a BCG, quando a gente começa a fazer, a gente senta lá, tudo bonitinho, né? Depois a gente pega uma prática e já faz a vacina em pé mesmo. E as outras vacinas também, a gente faz todas em pé, tá? O armário de aço para o arquivo, porque acho que eu não falei sobre isso na sala de vacina.
Mas vamos aproveitar aqui a sala de vacina. Ó. Todas as vacinas que a gente faz na criança, a gente tem uma ficha chamada ficha espelho, que a gente vai lá, hoje é computadorizado, mas antigamente, algumas unidades também não é computadorizado, a gente copia no caderno da criança, na caderneta da criança, mas também a gente copia na ficha espelho, tudo que nós fizemos. A gente copia na ficha espelho e deixa arquivado lá. Se por um acaso a mãe perder o cartão de vacina, ela pode retornar até a unidade de vacina, sala de vacina, e a gente consegue fazer uma segunda via. E além disso, esse controle, para que ele serve também? Para fazer uma busca das crianças que estão com vacina atrasada. Por quê? A gente tem lá na sala de vacina, o pessoal da sala de vacina são bem metódicos. A gente coloca a vacina lá, mas metódico não é o certo, né? A gente coloca separado por letras, letra A, B, C, D. Exemplo, ó, Agatha, Abner e Amanda. Então a gente coloca certinho mesmo. AB, Abner, Agatha e Amanda. Então tá bem naquela ordem exata, para não ter que cair me voltando toda hora. E aí a gente vai tirando mês a mês. Exemplo, a criança veio tomar vacina de 2 meses hoje, ela vai voltar com o quê? Com 3 meses. Que dia que é hoje? Nem sei. Ela vai voltar ó, no dia 7 de junho. Aí a gente vai lá no arquivo, no mês junho, e certinho pela letras e coloca lá, junho, junho. E aí, se passou, por exemplo, junho, essa criança não foi, ela vai para um arquivo de atraso, atrasados. E aí, o que a gente pode fazer? Saúde pública pura. A gente pode falar para o agente comunitário de saúde, ir até a residência dessa mãe, né? Para verificar o porquê que essa criança não foi tomar a vacina. Isso chama busca ativa em sala de vacina. É bem legal isso, porque a gente não pode, lembra que a gente tem que deixar sempre o calendário de vacina das crianças em dia, e a gente percebe que hoje em dia são poucos postos de saúde que fazem essa busca ativa em sala de vacina. Isso é triste, a gente vê isso hoje. Se houver espaço físico, uma maca. Pode ter uma maca. Já trabalhei em sala de vacina que tinha maca? Tinha? Não, não tinha não. Mas pode ter uma maca lá, vai que tem que deitar a criança. Observação, ó, deve-se permanecer na sala de vacina o vacinador e o acompanhante. Evitar circulação de muitas pessoas. Não deixe ficar criança, irmãozinho lá perto, porque já vi isso acontecer, tá? A gente vai fazer vacina no bebê, o irmão de 4, 5 anos está lá do lado, a criança começa a chorar, ele entende que a gente está judiando da criança e bate na nossa mão, tem risco de machucar a criança. O legal, que eu sempre gostava de fazer, era as mães segurarem. Porque as mães não têm muita dó, não, viu? A mãe vai lá e segura, aperta a criança e a criança não se mexe. O pai, geralmente, por mais que pareça ser mais forte fisicamente, ele tem um pouco de dó e a criança às vezes se mexe. A gente sempre acomoda a criança no colo da mãe de uma forma que seja confortável para a mãe e a criança, e avisa e orienta a mãe sempre segurar bem a criança para a mãe não se mexer. Mas mesmo assim, a gente sempre trava também a criança, ainda mais na perna ou no braço, trava bem a criança, faz a vacina de uma forma rápida e segura, para que não tenha risco nem para a criança e nem para o profissional da área da saúde também. Uma das vacinas mais difíceis de fazer são as vacinas de 5 anos, que as crianças já entendem, têm um pouco mais de força, aí as mães às vezes não aguentam segurar a criança, tem que travar no meio da perna, dá um trabalho legal, viu? Dá um trabalho bem. E aí os gritos, a criança grita bastante, é uma coisa bem louca. Agora, o que vocês vão fazer, ó, nessas perguntas? Vocês vão descrever o que é cadeia de frio, tá? O que é cadeia de frio, para que serve a cadeia de frio. Descreva qual a temperatura de armazenamento ideal e quais os cuidados com o refrigerador que armazena as vacinas. E pode colocar também os cuidados na sala de vacina, se vocês quiserem escrever também o mapa da vacina que a gente tem que escrever lá, a temperatura. Na cadeia de frio aqui, vocês podem descrever na prateleira 1 o que a gente coloca, na prateleira 2 o que a gente coloca, e assim sucessivamente. Beleza? Acho que só. E essa aula aqui é mais curtinha. Então, tem uma frase aqui para vocês também, ó. Esperança. Deixa eu ver se eu já li isso para vocês. Essa aqui é uma frase legal, é uma frase antiga minha, mas
É uma frase que, se a gente for ver, é bem atualizada. Esperança é positivismo. É acreditar que uma hora tudo mudará para melhor. É acreditar que que o dia de amanhã será ainda melhor que o dia de hoje. Esperança na vida é essencial, porque quando o realismo excessivo toma conta dos nossos pensamentos, deixamos de acreditar que tudo é possível. Tem pessoas muito realistas, né? E aí esquece de sonhar um pouco. Por mais que a jornada seja longa, desafiadora, cheia de incertezas, para eu iniciar, eu tenho que ter a esperança de que possa dar certo. Quando o realismo disser, né, ou dizer, não vai dar certo, foque no resultado e alcance seu objetivo. A esperança é a marca registrada de quem acredita, de quem trabalha para mudanças, de que um dia as coisas ficarão melhores. Tenho certeza que você é esperançoso, mas em algum momento deixou de regar a sua floresta de esperança. Alimente-se a esperança dentro de você e alimente a esperança que há dentro de você e veja o mundo de um outro ângulo, de um ângulo melhor. Ele se tornará ainda melhor, pode acreditar. Perder a esperança é não acreditar no amanhã, é ser mais triste, é perder dentro da confusão que criamos para nossos dias. Perder a esperança é ver as coisas se repetirem cada vez piores. Seja forte sempre. Tá? Que é uma frase que eu deixo para vocês. E esta aula aqui, como é uma aula mais curta, eu vou juntar ela com... Não, deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. Depois eu faço uma atividade de casa para vocês. Beleza? Forte abraço, deixa eu só pausar aqui. Até a nossa próxima aula e não deixe de responder as perguntas e não deixe de participar das aulas ao vivo, hein, gente? Não esqueça disso, não.